nosso título é uma pergunta: Deus é punitivo? O que nós vamos conversar sobre isso? Por que Deus seria punitivo? É outra pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos, e durante a palestra a gente vai conversando sobre isso. E a outra pergunta é: qual é a ideia que nós fazemos de Deus? Pois a psicanálise nos mostra que a ideia que nós fazemos da vida é justamente a mesma ideia que nós fazemos de Deus. E há uma lógica nisso, porque Deus está dentro de cada um de nós, na sua essência. Por mais que a pessoa diga: não, mas eu não acredito em Deus, está lá dentro. E em determinado momento da vida, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, vão chamar por Deus por um motivo ou por outro, porque está na essência de cada um de nós, porque fomos criados por esse Deus. Somos a criatura que o Criador criou, então há dentro de nós. Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos está escrito ali: onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Não está escrito fora, não está escrito em lugar nenhum. Não há ninguém que vai dizer quais são as leis ou as regras a serem vividas por cada um. É dentro de cada um de nós que está escrito como nós devemos nos sentir, como nós devemos existir diante dessa dádiva que é a vida. Pois bem, por que a questão da punição? Porque nós carregamos de muito passado religioso, de muitas encarnações, uma ideia de punição. Por quê? Na Bíblia está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pois bem, se fomos criados por Deus, é justo que sejamos criados à imagem e semelhança desse Deus. Esse é o ponto. Só que o que o homem fez? O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. O homem tornou Deus a sua imagem e semelhança, tornou um Deus humano. É um Deus que castiga porque os humanos castigam. É um Deus que pune porque os humanos punem. É um Deus que no imaginário do ser humano estaria em algum lugar, interditando as vidas, castigando, punindo, premiando, e resolveria a vida das pessoas e manipularia a vida das pessoas conforme um ditador celeste, porque é uma ideia humana que se fez de Deus. E as religiões ao longo dos tempos, de todos os tempos, se aproveitaram dessa ideia para segurar os seus adeptos através da ideia da punição e do castigo. Então, errar se tornaria um pecado e a pessoa seria castigada desse pecado, seria castigada por Deus. Então, as pessoas teriam medo de errar e teriam que frequentar uma determinada ideia religiosa e ali ficarem confinados com essa ideia de que ali seriam salvos, então, que esses caminhos trariam a salvação de um erro ou de algum equívoco na vida. Deus então não puniria e seriam salvos. Isso se transferiu para a ideia do depois da morte. Então, durante a vida, a pessoa comete erros, porque todos cometem, faz parte da existência humana, os equívocos, e se traria junto para a ideia de que depois que a gente morre, então, aqueles erros seriam castigados. Mas então a gente faz bastante caridade, a gente faz bastante coisa boa,
para a gente receber uma recompensa também lá no céu. Deus vai me dar uma recompensa. O ser humano pensa assim. Isso é a ideia de um Deus humano, né? E Deus é muito maior do que isso. De nós pensarmos que Deus pune, que Deus condena, que Deus tem que nos perdoar. Será que Deus não entende a nossa existência e a nossa evolução, sendo que foi Ele que nos criou? Como Ele nos criou? Nos criou simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Isso quer dizer o quê? Ignorar a razão, a sabedoria, experienciar a vida. E aí nos deu as várias encarnações para que nós tivéssemos as experiências dessas vidas, porque numa vida só nós não teríamos tempo de evoluir, de sermos felizes como todos nós queremos. Então, se fomos criados simples e ignorantes, o erro faz parte da existência. Mas então a gente tem que concordar com todos os erros humanos, com as crueldades, com as maldades? Não. E aí nós passamos a entender um pouco mais sobre Deus quando nós conhecemos o Espiritismo, que ele nos fala que Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. O Espiritismo não colocou Deus dentro de uma ideia humana, colocou Deus dentro de uma ideia de um Criador. Ele é a causa de todas as coisas. Ele não é o interventor da nossa vida. Ele não vai nos punir ou vai nos premiar, porque Ele criou um universo e dentro desse universo existem as leis naturais, que são as leis divinas, onde todos nós estamos inseridos. Então não é Deus executando algo em nossa vida, são as leis naturais da vida que se exercem ao nosso redor e que nós estamos inseridos, e através delas nós estamos evoluídos. Quais são essas leis? É extensa a ideia dessas leis e nós ainda não temos condições de entender muita coisa, nem essa existência maravilhosa de Deus, porque o nosso entendimento ainda é limitado. Mas já conseguimos entender, através do Espiritismo, que Deus não é esse ser que pune e que condena. Muito embora, muitas vezes, as pessoas trazem para dentro do Espiritismo a ideia da reencarnação como um castigo, como se a pessoa tivesse que reencarnar para poder resgatar dívidas, e isso o Espiritismo explica bem também, que nós estamos aqui em evolução. Cada um de nós está em evolução. A encarnação passada foi uma, a encarnação presente é outra. Nós somos seres complexos demais para ficarmos colocando as nossas realidades de sofrimento dentro de uma caixinha de resposta. Então, coisas que nós passamos na vida, muitas vezes, quase sempre, tem a ver com essa vida, com as escolhas que fazemos, com as escolhas que não fazemos, com as decisões que não tomamos, com as atitudes que não tomamos, e está tudo bem. Deus não vai nos castigar porque erramos ou porque acertamos. Dentro das leis naturais existe a lei da atração, a lei do amor. Todo aquele que não está bem, que não está em paz, ele volta para o caminho da paz e do bem, porque nós fomos criados por Deus para isso, para ficarmos bem. Então a ideia da punição não pode existir. Não tem como nós entendermos Deus e acreditarmos que Deus pune, porque não seria a grandiosidade que é Deus essa ideia. Pensar que nós temos que pedir perdão a Deus porque
se Ele sabe das nossas dificuldades como seres humanos, falíveis, dos nossos tropeços que podemos ter na vida através das nossas experiências. Então eu não preciso pedir perdão a Deus, Deus me entende. Agora, dentro da minha consciência, muitas vezes, porque estou inserido nessas leis naturais, acontecem os equívocos da convivência, os equívocos da existência, e a consciência fala conosco. Olha, a pessoa começa a não se sentir bem. Aí entra uma outra questão que nós temos que começar a prestar atenção. Como nós somos herdeiros desse passado muito grande de punição e recompensa, de culpas, está muito entranhado no nosso inconsciente essas ideias. E a psicanálise nos fala o quê? Que nós somos muitas vezes autopunitivos. Nós exercemos uma autopunição. Não é Deus nos punindo, mas os nossos pensamentos, eles vivem uma sequência de autopunição. Então a pessoa, ela acha que ela não é merecedora de felicidade. E às vezes esse estado de autopunição, ele cria um sofrimento no ser que é difícil de resolver, muitas vezes sem uma ajuda, sem uma terapia. Então, existem casos e casos. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela viveu muitos anos dentro de uma igreja, e a ideia de que Deus pune foi sempre a mesma. E eu entendo que as religiões, elas devem existir para libertar o homem e não para aprisionar. E muitas vezes essas ideias de punição, elas estão aprisionando muitas pessoas. E como todo ser humano teve os seus desafios, e ela teve desavenças na família, e teve um pai que foi uma pessoa bastante complicada, com os seus equívocos, e eles viviam se debatendo, né? Fazia parte daquela relação, aquele debate, era a forma como ela tinha de enfrentar aquele pai, aquele desafio, era a forma como ele tinha de expressar o seu desequilíbrio, e foi uma relação bem tumultuada. E a religião, quando ela chegava lá para encontrar a paz e o equilíbrio, dizia para ela que ela tinha que perdoar, sim, porque nós temos que perdoar, e que ela tinha que ser isenta diante das dificuldades que ela enfrentava com aquele pai, porque ela teria que passar por aquilo. E ela carregou muita punição dentro dela, porque Deus então estaria castigando ela. Aquele pai morreu e a coisa ficou pior, porque daí sim ela começou a se autopunir. Por que eu falei? Por que eu briguei? Por que eu reclamei? Por que muitas vezes eu tive raiva? Por que e o porquê? Isso carregou um remorso muito grande dentro dela. Mas ela teria que ser perfeita, então, para conviver com uma pessoa que estava em desequilíbrio e nunca se desequilibrar. Então, às vezes a gente tem que colocar a razão diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios com o outro, para que a gente possa entender a lógica da vida e como Deus nos vê também. A ideia que ela tinha é que Deus via ela como uma pessoa absolutamente errada, que merecia um castigo por aquela desarmonia em casa com aquele pai, que aquele pai também tinha aquele equívoco todo, mas ela teria que receber aquele castigo. E ela carregou aquilo com ela, carregou muitos anos, até que ela começou a ter pânicos, né? Pânicos. Ela comprou um carro e ela não dirigia aquele carro porque ela se via morta no trânsito. Então ela teve que ir para a terapia. E na terapia a psicóloga perguntou para ela, a terapeuta, o que é que tu carrega dentro de ti
sente tão desmerecedora de uma felicidade, que seria no momento ter um carro. Eu não sou merecedora. Inconscientemente ela carregou a ideia de que ela não era merecedora daquela felicidade porque ela não tinha sido uma boa filha. Então, a terapia fez com que ela entendesse que todos nós somos merecedores de felicidade, independente dos nossos equívocos na vida, e que esses equívocos, sim, eles vão ser trabalhados e melhorados, mas dentro da lei de Deus, que é a lei do amor e não da punição. Aí está a diferença, porque quando a gente está nos pensamentos autopunitivos de culpa, ali nós estamos no estado negativo. E daí eu faço a pergunta de novo: por que Deus seria punitivo? Se nós sabemos que através da lógica da vida saudável que a psicologia nos traz, não é saudável nós vivermos com essas punições na nossa mente. Então, Deus é muito maior do que isso. Deus é muito mais amor do que qualquer um de nós. Por que Deus nos puniria? Não tem lógica isso. E existem às vezes também o que as pessoas carregam, que é sentimentos de culpa. Nem fizeram nada de errado, mas carregam aqueles sentimentos. Então, muitas vezes a morte, de novo, ela vem e a pessoa pensa: eu podia ter feito mais, eu podia ter falado melhor, eu podia ter dado mais, eu podia. E às vezes, quando acontecem casos de suicídio, por exemplo, que acontecem às vezes nos lares, a pessoa se culpa porque não estava ali no momento. E nós temos que entender que nós não podemos dar conta da vida do outro. Nós conseguimos mal apenas dar conta da nossa vida e das nossas dificuldades. E o ser humano, mais uma vez nós falando, é complexo. Existe uma complexidade de motivos que levam a pessoa a chegarem aos seus equívocos. E diante do suicídio, por exemplo, muitos fazem uma ideia. Esses dias chegou uma para conversar comigo, ela disse: o padre não foi lá porque o meu pai se suicidou. E o meu pai é uma pessoa boa. Pensemos como um familiar se sente convivendo com uma pessoa há longos anos e o padre traz a ideia de que aquela pessoa não mereceria uma prece no final porque não transgrediu a lei de Deus. Aí muitos espíritas diriam: mas ele agora nesse momento está no estado de perturbação e no inferno espiritual, né? E nós, através do espiritismo, entendemos que muitas vezes o ser humano passa pelos seus infernos interiores, aqui encarnado mesmo, e que lá do outro lado vai ser da mesma forma. Nós vamos continuar do jeito que nós estamos aqui, só que sempre há recursos para que a gente saia dos nossos infernos, sempre há, porque estamos inseridos nas leis de Deus, na lei natural da vida, que restabelece todos os desequilíbrios e que nos harmoniza com a felicidade. Mais uma vez entendemos então que Deus é isso, Deus é amor. E até mesmo com uma pessoa que no momento de desequilíbrio nós possamos pensar que não esteja bem porque se suicidou, está inserido na lei de Deus, que é a lei do equilíbrio, que é a lei do amor, que é a lei da paz. Como que um espírito, no momento mais difícil da sua vida, quando ele toma a decisão do suicídio, ele não vai ser acolhido e amparado? Como que nós temos uma ideia de que a nossa vida aqui muitas vezes é difícil, mas depois da morte vai ser mais difícil ainda, se nós fomos criados por Deus? A vida material foi criada por Deus, a vida espiritual foi criada por Deus. Nós somos espíritos encarnados para vivermos nessas duas vidas e a paz e a harmonia em todos os lugares.
tanto aqui quanto lá. Então essa é a diferença de nós entendermos um Deus de amor. Entendemos que fazemos parte deste amor. E o que não está bem agora, vai ficar. O que não está harmonizado, o que está sofrido, o que está dolorido, vai se harmonizar. Porque nós fazemos parte da lei de Deus, que é a lei do amor. Então o processo da vida, ele é positivo. Tudo na nossa vida nos leva para o positivo. Essas são as leis de Deus. Percamos um pouco essa ideia de que Deus é que comanda a nossa vida, porque Deus nos deu um livre-arbítrio para nós fazermos a nossa vida. Nós somos os criadores da nossa vida, dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos, das nossas felicidades, e não teríamos mérito nenhum se Deus nos desse tudo de mão beijada. Não tem lógica. É muito melhor sabermos que nós é que conquistamos tudo, mas sempre com o respaldo da harmonia do universo que nos envolve. É preciso aprimorar a visão que temos sobre o Criador, entender e ver Deus de outra maneira. E para isso, cada um de nós tem uma capacidade. Essa construção é pessoal e ela envolve a nossa vida diária. Comecemos a ver então a vida de outra forma, porque muitas vezes nós deparamos com aqueles que são altos, são punitivos também. São pessoas, muitas vezes nós também passamos por momentos que somos punitivos e não nos damos conta, pessoas que não vivem bem com as suas culpas e começam a punir o outro. E às vezes nós estamos ali enredados para aquelas ideias, aquelas palavras, e nos sentimos punidos também. Vamos então conseguir vencer esses desafios, aprendermos o que precisamos com essas convivências, com essas pessoas, e entendermos que não é saudável a punição em momento nenhum. E terminamos com a história de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, e ele conta a história de um homem que estava alucinado, louco. Ele pegou uma lanterna, ligou aquela lanterna e saiu no mercado a procurar Deus. E ele gritava, ele dizia: procuro Deus, procuro Deus. E sobre a visão contemporânea, hoje nós entendemos que as pessoas estão procurando Deus. Procuram Deus de várias formas. Mas esse Deus que castiga, que pune, que condena, ninguém mais quer. Porque é um Deus que não existe. É um Deus que foi idealizado por uma necessidade de tempos atrás que nós já não precisamos mais viver. Procuremos Deus sim, no amor, na paz, na compreensão da beleza da vida, na beleza que tem a natureza, na beleza que tem o ser humano, na beleza que tem os animais, na beleza que tem a vida material e a vida espiritual também. Procuremos Deus na paz e na libertação de qualquer sentimento negativo que nós tivermos dentro de nós. Procuremos Deus no amor por nós e no amor pelo próximo também. E não deixemos esses pensamentos de punição fazerem parte da nossa vida diária, porque eles não nos levam a Deus. Bem pelo contrário. Uma boa noite a todos.